Se um assassino misterioso começasse a tentar finalizar você e seus amigos por causa de um crime que vocês cometeram no passado, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens tentando escapar do seu fantasma do passado, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o pescador assassino, e eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Esses jovens estão prestes a ter a pior noite das suas vidas, mas não era para ser assim. Isso porque depois de alguns anos fora da sua cidade natal, a Eva volta para participar da festa de noivado da sua melhor amiga do ensino médio, e fica preocupada em causar uma boa impressão, já que o seu ex-namorado também estaria lá. E assim que chega, ela e a Danica param para colocar a conversa em dia, e a noiva comenta que esse era o momento perfeito para sua amiga se reaproximar do Milo. E enquanto isso, do outro lado, o Milo também parecia estar interessado, tanto que o Ted percebe que o cara não parava de olhar para a Eva, e sugere que ele converse com a garota, pois guardar os sentimentos te mata aos poucos. Mais tarde, o pai do Ted, o Sr. Grant, que era dono de um grande império imobiliário local, chama os convidados para fazerem um brinde à união do casal, e nesse momento vemos que rola um clima entre a Eva e o Milo, mas o restante da festa passa rápido, e no fim vemos que a Eva já estava bem mais próxima do seu ex. Com isso, o Milo fala que todos deviam aproveitar aquele momento para curtirem juntos uma última vez antes de irem embora, pois a Eva e o Milo nem moravam mais naquela cidade, e só vieram pro casamento dos seus amigos. E aí o Milo puxa um cigarrinho de samambaia do bolso, convidando os amigos para dar uma volta, mas quando estavam prestes a sair, o grupo vê a Steve trabalhando ali do lado, e parece que essa menina fazia parte do grupinho deles, mas infelizmente teve que começar a trabalhar cedo depois que seu pai gastou toda a poupança da faculdade dela e sumiu do mapa. Então, em memória aos velhos tempos, eles convidam a garota para ir com eles para assistir os fogos, só que a Steve explica que estava trabalhando e não poderia sair naquele momento. Porém, a colega dela diz que podia cobrir o horário dela, para que a menina saísse com os amigos. Com isso, os 5 vão para a estrada se divertir, e param na curva de um morro para assistir aos fogos. O problema é que segundos depois de dar um tapa na samambaia, a onda bate e o Ted começa a fazer algumas idiotices, como ficar no meio da rua apostando com seus amigos que conseguiria desviar de um carro. Mas assim que um veículo aparece, ele só não é atropelado porque o Milo salva o cara na hora. Porém, quando pensávamos que estava tudo bem, um veículo aparece pegando os jovens desprevenidos, e o motorista, para não atropelar o Ted, joga o carro em direção ao morro, batendo e ficando perto de cair e ser finalizado. Com isso, os jovens correm para ajudar, pois percebem que o homem ainda estava vivo, só que por alguma razão, o Ted não consegue abrir a porta para resgatar o cara, que quebra o vidro e tenta segurar no casaco do rapaz, mas o Ted se solta rapidamente para também não ser puxado morro abaixo, deixando o homem cair sozinho. E ao perceber a burrice que fizeram, todos ficam desesperados sem ter ideia do que fazer, pois se chamassem a polícia, poderiam ser presos por homicídio culposo. E o Ted fica mais desesperado do que todos ali, pois ele foi o culpado por causar o acidente. Então o jovem liga para o seu pai pedindo ajuda, e depois de fazer uma ligação anônima para a polícia e os paramédicos, todos entram no carro e vão embora. Em seguida, o Ted faz todos ali jurarem que nunca contariam sobre o que aconteceu para ninguém. Só que inicialmente, a Eva não concorda com isso, mas a Danica implora para sua amiga, pois isso poderia acabar com a vida dela e do seu futuro marido. Então a jovem decide aceitar, mas vai embora totalmente pistola com tudo que aconteceu. Bom galera, eu acho que deve ser um consenso geral que existem algumas coisas que nunca devem ser misturadas, e uma delas é bebidas, tóxicos e estradas. A maior parte das vezes que essas coisas se juntam, sempre dá problema, mas se eles queriam tanto assim relembrar o passado, o grupo podia ter ido para um lugar mais seguro, em vez de literalmente ficar em pé no meio de uma estrada movimentada ao lado de uma curva, e nem para ligar o alerta do carro para sinalizar um pouco para quem tá vindo, né? Pois o fato deles estarem em um local de pouca visibilidade, o que diminui ainda mais a chance dos motoristas conseguirem desviar de você. O Ted ainda fez questão de misturar duas substâncias que diminuem muito os reflexos. Definitivamente ele também não teria capacidade de desviar do veículo, tanto que ele só não bateu as botas por causa do Milo. E não precisa ser nenhum gênio para imaginar que isso iria acabar em um acidente. O correto aqui seria os amigos do Ted terem puxado ele para o canto da estrada e impedido que o idiota continuasse agindo igual um idiota, antes que isso custasse a vida de alguém. Quanto à tentativa de ajudar o motorista, foi aí que eles quase multiplicaram as vítimas. Colocar gente na parte de trás do carro para tentar segurar é pedir para a gravidade trabalhar em dobro, porque você desloca o centro da massa para o lado do penhasco. Se duvidar, eles ajudaram ainda mais o carro a deslizar, pois praticamente fizeram um efeito gangorra e queria sobrecarregar o guarda-rail, já que uma pessoa não é o mesmo que um cabo amarrado em algum lugar. A pessoa não consegue fazer uma força constante para manter as rodas no chão, e é claro que esse não foi o único motivo para fazer o carro cair, mas faz parte da corrente de cagadas que contribuiu para tudo no fim. O que eles poderiam fazer era pôr calços nas rodas traseiras, usando pedras ou até os tapetes do próprio carro, empurrando devagar e sem dar um tranco. Após fazer isso, eles só poderiam esperar o cara acordar e mandar ele desligar o carro e puxar o freio de mão para tentar estabilizar o veículo. Infelizmente, até puxar a vítima para fora poderia fazer o carro deslizar para baixo. E quanto ao medo de serem presos, pessoal, primeiro de tudo, quem iria se ferrar de verdade era só o Ted, que estava fazendo graça no meio da estrada. Todos os outros poderiam sair de boa. Isso é claro se eles tivessem ficado na cena para prestar os depoimentos.
acontecimentos, já que só ligar e dizer que teve um acidente não te deixa blindado de qualquer acusação, né galera? E assim, vamos combinar, esse cara é filhinho de papai e tá cagando dinheiro. Apesar de eu achar que dinheiro não deveria influenciar nesse tipo de coisa, e se você cometer um crime e tem que pagar por isso, dificilmente ele ficaria muito tempo na cadeia com o poder e a influência que o pai dele tem na cidade, então pode ser que nem precisava se preocupar muito. Além disso, o pessoal só tinha que ter explicado para as autoridades que foi um acidente, pois não prestar ajuda a alguém no trânsito e acobertar um crime trazem consequências muito sérias, sem contar que agora que todos fugiram, eles viraram cúmplices do Ted, e isso pode ser usado como chantagem lá no futuro. Um tempo se passa desde o acidente, e vemos a Ava dando uma relaxada com uma garota que tinha acabado de conhecer, a Tyler, e depois de acabarem, a jovem se despede dela, pois iria até Southport para o chá de panela da Danica. Porém, a Tyler pede uma carona, pois também estava indo pra lá, e aqui começa a participação da personagem mais irritante do filme inteiro, pois no caminho, a Tyler percebe que estava rolando uma tensão entre o Milo e a Ava, e aí ela fala que não costumava relaxar com homens, mas podia abrir uma exceção pro Milo, que parecia ser muito beta. E bom, eu tenho que concordar que ela não está errada nessa parte. Com isso, o cara percebe que essa mina era esquisita, e pergunta por que ela estava indo para Southport. E então, a Tyler conta que produziu um podcast sobre crimes e assassinatos, e queria documentar o caso bizarro que aconteceu em 1997 naquela cidade, provavelmente fazendo uma referência ao filme original que se passa nesse mesmo ano. Mais tarde, após deixarem aquela maluca no lugar que ela queria, os dois vão para o chá de panela da amiga, e percebem que a Steve tinha ficado muito próxima da Danica nesse último ano, sendo até mesmo a pessoa que organizou o evento. Logo a Danica vai abrir os presentes dos seus convidados, e aparentemente tudo estava indo bem, até que ela pega um pequeno envelope com um cartão dentro, com a frase, "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado", e é claro que isso deixa a jovem em choque. Porém, antes que os convidados percebessem que tinha algo errado, o noivo dela, o Wyatt, chega pra ver como a sua noiva estava, e depois de cumprimentar o cara e mandar ele mostrar algo pros convidados, a Danica chama os seus amigos para conversarem e mostrar o bilhete, falando que achava que era o Ted que tinha mandado aquilo para estragar o casamento dela, já que depois do acidente no ano passado, o cara surtou e mudou completamente, se tornando alguém frio e egoísta. Só que a Ava avisa que talvez não fosse o Ted, e que alguma outra pessoa podia ter visto os 5 na estrada e estava fazendo aquilo para chantageá-los. Porém, isso deixa o grupo meio confuso, já que o Sam Cooper, a pessoa que foi finalizada no acidente, aparentemente não tinha amigos ou familiares. Então, em busca da verdade, os três deixam a Danica na festa e vão até o barco onde o Ted estava morando para perguntar se ele tinha enviado o bilhete. E quando chegam lá, o trio percebe que o lugar estava um nojo, e o Ted, meio bêbado, aparece perguntando o que eles queriam, pois o horário de visita já tinha acabado. Porém, quando percebe que eram seus amigos, o cara pergunta o que eles queriam e como foi o chá de panela da Danica. Só que quando eles mostram o bilhete perguntando se foi o cara que tinha enviado aquilo, o Ted acha que os três estavam zoando com a cara dele e ordena que saiam do seu barco. Mais tarde, quando a noite cai, vemos que a Danica estava em casa meio nervosa, pois sentia que alguém estava lhe observando. Só que o seu noivo chega bem na hora, e percebendo que a garota não estava bem, o cara fala para a Danica não se preocupar com o casamento, pois tudo daria certo, e fala para ela ir tomar banho e meditar. Com isso, a Danica coloca os seus fones e entra na banheira para meditar, enquanto o seu noivo estava bebendo no andar de baixo. Porém, o cara percebe que tinha alguém perto da piscina. Aí ele vai checar, e após virar as costas por não ter visto nada, o cara leva uma arpoada no ombro. Mas por sorte, ele consegue retirar o objeto e se levantar. Só que ao invés de sair correndo, ele fica olhando para o escuro, dizendo que o criminoso poderia levar o que quisesse se não lhe finalizasse. E como já era de se esperar, o cara leva outro tiro de arpão bem no meio da barriga. E aí, um maluco totalmente coberto com um traje de pescadora sai das sombras e finaliza o cara usando um gancho. Ok, a gente precisa analisar mais friamente essa situação. Isso porque essa pessoa que enviou aquele bilhete sabia exatamente quem eram os responsáveis pelo acidente e esperou todos eles estarem reunidos novamente no chá de panela da Danica para poder atacar. É muito provável que não seja uma coisa do Ted, pois já vimos que ele não tem tanta paciência, autocontrole e até mesmo inteligência para fazer algo do tipo. E levando isso em consideração, e também o fato de que essa pessoa que enviou o bilhete ainda não denunciou ninguém à polícia, então é bem possível que ela queira arruinar a vida dos jovens, e por causa disso, seria importante todos ali manterem a guarda alta e tentarem ficar mais seguros de alguma forma. E quanto aos três que foram confrontar o Ted, essa foi uma ideia muito burra, já que eles não tinham qualquer plano em mente, e simplesmente jogaram um bilhete na cara do rapaz esperando que ele assumisse ter feito a parada, conseguindo não só deixar o maluco bravo, como também deixar o único suspeito pelo bilhete em alerta, de que todos já suspeitavam dele, permitindo que o cara tomasse mais cuidado com as suas ações se ele fosse realmente o culpado. E agora falando do Wyatt, pessoal, esse cara aqui não se ajuda muito, né? Pois quando consegue se levantar e retirar o arpão do ombro, em vez de sair correndo para avisar a namorada e se trancar em um lugar seguro para chamar a polícia, ele fica olhando para o escuro, esperando o pescador recarregar o arpão para atirar nele novamente. E galera, um cara tão rico como o Wyatt, capaz de ter uma casa dessas, no mínimo deveria investir em um sistema de segurança avançado, pois parece que o pescador conseguiu invadir esse lugar com muita facilidade. Isso até me faz questionar como é que a Danica é capaz de receber um bilhete desses e não ficar preocupada com a segurança da casa, pois fica evidente que ela ou as pessoas próximas dela seriam as primeiras envolvidas em
algum tipo de vingança. O mínimo que ela deveria fazer era pedir por segurança ou que o alarme da casa fosse ativado, e que todas as luzes fossem mantidas acesas, inclusive as de fora. Dessa maneira, ninguém consegue se esconder na escuridão. Não é como se esse pessoal estivesse se preocupando com a conta de luz para deixar tudo apagado, né? Sem contar que a polícia foi envolvida no acobertamento do acidente. Então pedir ajuda pro pai do Ted seria o ideal aqui. O cara com certeza iria mandar alguns oficiais para a casa da Danica só por garantia, já que ele tem a cidade inteira na palma da sua mão, por conta de ser um bilionário influente por ali. E falando no pescador, esse cara aqui escolheu uma das piores armas possíveis para finalizar as pessoas, porque um gancho, além de ter uma ponta torta para acertar os outros, também pode ser facilmente defendido. Não é à toa que o Capitão Gancho usa uma espada para brigar e não o gancho. Agora um arpão pode ter uma certa dificuldade para ultrapassar portas e ferir as vítimas, já uma arma de fogo nem tanto, né? Quando finalmente sai do banheiro, a Danica ouve uma música de casamento vindo do andar de baixo, e quando vai checar, ela encontra o seu noivo finalizado com a frase: "Você não pode apagar o passado", escrita com sangue na parede. Algum tempo depois, a Danica vai até a delegacia para dar o seu depoimento, e seus amigos aparecem para apoiá-la. Mas enquanto acalmavam a menina, o Ted surge junto com o seu pai, mas seus amigos o impedem de chegar perto da Danica, e vendo como eles estavam com medo, o Grant garante que só vieram para ajudá-la, e avisa que pediu para um carro de patrulha policial ficar na frente da casa dela apenas para protegê-la. Com isso, a Ava decide dormir junto na casa da sua amiga para ajudá-la, e a garota aproveita para se desculpar por ter sumido no último ano, já que depois do que fizeram, a consciência dela ficou tão pesada que a garota não conseguia mais conversar direito com ninguém. Porém, a Danica fala que entendia, pois também se sentia muito culpada e mal conseguia dormir sem ter pesadelos. Só que mesmo assim, as duas se apoiam e conseguem dormir em paz, pelo menos por aquela noite. E na manhã seguinte, todos os 5 se reúnem para discutir o que estava acontecendo, pois estava na cara que estavam sendo perseguidos por alguém que sabia o seu segredo. E como já tinham certeza de que não era o Ted, eles pensam que poderia ser o pai dele. Mas o rapaz garante que o Grant nunca faria isso, pois vivia tentando fazer a cidade parecer melhor, para atrair mais investidores para sua empresa imobiliária. Então, Milo se lembra da Tyler, e fala que a garota, além de estranha, tinha um podcast criminal. Após procurarem pela garota, eles encontram o tal podcast, e ouvem um episódio sobre um caso que aconteceu em 1997 naquela cidade, onde alguns jovens foram finalizados por um maluco com um gancho, após tentarem ocultar um crime que cometeram. E como isso batia exatamente com o que estava acontecendo com eles, a Tyler se torna a suspeita número 1, mas o Ted avisa que não poderiam investigar o caso de 97, pois o seu pai já apagou tudo sobre ele da internet, já que estava afastando os investidores. Em seguida, a Ava manda uma mensagem para Tyler, que convida a garota para fazer um tour com ela por um dos locais onde o caso de 97 aconteceu, e juntas elas vão até a parte da cidade que o Grant tentava esconder dos outros. Chegando lá, ela mostra onde ocorreu os primeiros ataques do pescador maluco, logo após a Julie receber um bilhete que dizia: "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado", e aparentemente a arma do assassino era nada mais nada menos do que um gancho. E aí a Tyler pede para a garota esperar ali embaixo enquanto ia conferir o andar de cima. Com isso, a Ava aproveita a brecha para avisar seus amigos que a Tyler era uma esquisitona e pedir ajuda. Porém, assim que envia a mensagem, ela percebe que o pescador já estava ali pronto para finalizá-la. Nesse momento, a Tyler aparece, e quando percebe o que estava acontecendo, ela entra em completo choque. Eu acho que ela não gostava tanto de serial killers quanto pensava, né? Porém, a Ava não se rende sem lutar, e consegue desviar de todos os golpes do assassino, acertando o mascarado com uma faca, fechando uma porta na cabeça dele e conseguindo pegar uma faca para se defender. Porém, ela percebe que o pescador havia sumido, e se junta a Tyler para saírem dali. Mas quando iam embora, uma armadilha cai sobre a Ava, prendendo-a no meio do salão. A coitada da Tyler até tenta escapar, mas todas as portas tinham sido trancadas pelo assassino. E aí ela usa um elevador de carga para chegar até o andar de cima e tentar escapar por uma janela. Mas o pescador aparece, tentando finalizar a jovem, que consegue desviar dos golpes por pouco. O problema é que ela é encurralada pelo assassino no andar de cima, mas a garota não aceita partir sem lutar e consegue arrancar o chapéu dele, ficando surpresa ao descobrir quem era o assassino. Em paralelo, a Ava consegue tirar os parafusos da armadilha e se soltar, sendo socorrida pela Steve, que tinha corrido até lá depois de ver a mensagem dela. Mas antes que as duas pudessem se acalmar, elas veem o corpo da Tyler pendurado pela janela do prédio, se tornando mais uma das vítimas do pescador maníaco. Ok, esses jovens parecem querer realmente ser finalizados da forma mais brutal possível. Isso porque todos eles já sabem que são alvos do pescador maluco. Então, ao invés de ficarem separados, ou deixar a Danica e a Ava sozinhas, o ideal seria todos eles dormirem na mesma casa, pelo menos até resolverem essa situação, ou descobrirem quem é o culpado, pois o assassino vai ter muito mais dificuldade de finalizá-los, pois juntos, os jovens teriam mais chances de conseguir se defender. Afinal, seriam 5 contra 1, e não vai pensar bobagem, hein? O negócio é que seria bom aproveitar esse suporte da polícia enquanto ele durar, já que o assassino não é maluco de tentar invadir a casa com policiais bem na frente dela. E se realmente o grupo acredita que está sendo caçado por causa do acidente que causaram no verão passado, esse seria o momento ideal para contar às autoridades toda a verdade, pois quanto mais eles esconderem isso, mais vulneráveis eles ficam. Quanto a Tyler, galera, já era bem óbvio que ela não seria assassina, apesar do filme forçar bastante a barra nessa parte para fazer a gente pensar que era. Primeiro, porque não tinha como ela saber
sobre o crime que os garotos cometeram. E segundo, que eu acho que uma pessoa extremamente amargurada querendo vingança contra a Ava não iria querer relaxar com ela. Mas supondo que realmente fosse a Tyler a culpada, eu não acho que sair sozinha com o suspeito número 1 de cometer o assassinato a sangue frio seja uma boa ideia. Era melhor levar o Milo junto para dar um suporte, afinal a garota já tinha convidado os dois para irem com ela juntos. E a Tyler também não usou muito o cérebro nesse momento, já que ela deveria procurar uma rota de fuga lateral, quebrar uma das janelas com alguma cadeira ou se esconder em algum lugar, já que o alvo era a Ava, pois subir um prédio com um assassino na sua cola nunca é uma boa ideia, já que uma hora você pode acabar ficando sem uma rota de fuga e encurralado. Além disso, esse assassino também não parece ser muito inteligente, já que ele preferiu ir atrás de outra pessoa que não tinha nada a ver com o grupo principal, sendo que a Ava estava presa e indefesa. Era só ir lá e terminar o serviço. E assim, pessoal, parece que a Tyler reconheceu o assassino quando retirou o seu capuz, porque ela soltou um "você" antes de ir de base, e isso diminui drasticamente os suspeitos. Pensem comigo aqui, ela só conhece a Ava e o Beta, digo, o Milo. Ela até pode ter pesquisado sobre o restante do grupo, mas até agora nós podemos tirar algumas pessoas do grupo da lista, como a Ava, que enfrentou o assassino, e a Danica, já que o noivo dela foi morto enquanto ela estava na banheira. Então, dos amigos restaram o Beta, o Ted e a Steve. Com certeza pode ser um deles. Mas se vocês levarem em conta que a Tyler reconheceu o seu assassino, podemos ampliar para alguém da polícia, já que ela deve ter feito uma investigação. Por isso o Careca, que é chefe da polícia, entra na lista. O pai do Ted também. Mas esses dois aí eu estou chutando, galera. Pois quem ela realmente poderia conhecer são os sobreviventes dos ataques de 1997, a Julia James e o Ray Bronson. Então, a minha lista de suspeitos até agora seria um desses. O que eles deveriam fazer agora é rastrear esses dois sobreviventes e ver se eles estão ocupados ou não, se é que vocês me entendem, né? Agora, deixando a investigação de lado, eu preciso apontar o óbvio aqui, galera. Se eu sei que existe alguém me caçando e eu moro nos Estados Unidos, eu estaria armado até os dentes, ainda mais em Southport, na Carolina do Norte, onde o porte aberto é permitido. Eu não estou dizendo que eles precisam comprar uma 357 Magnum gigantesca e pôr na cintura, já que isso deixaria claro que você está armado, o que faria o assassino pensar em outras formas de te finalizar, mas sim andar com uma arma no coldre, já que não precisa ter licença para isso. Surreal, né, galera? Lá você precisa ter licença para ter um porte velado, que seria a arma escondida embaixo da camisa. Já pôr uma arma na cintura para geral ver e não mexer com você é liberado. E é claro que se você for usar uma arma, precisa estar treinado para isso, né? Afinal, ninguém quer atirar no próprio pé ou na perna na hora do desespero. E sim, essas coisas aí acontecem. Algum tempo depois, a polícia chega para recolher o corpo, e os jovens tentam pedir ajuda dos oficiais, dizendo que estavam sendo perseguidos, mas o grupo logo percebe que o Grant estava tentando abafar o caso e que as autoridades não iriam ajudá-los com nada. Porém, sabendo que não conseguiriam derrotar o pescador sozinhos, a Ava vai atrás da única pessoa que poderia ajudá-los, ninguém menos que a Julie James, que agora ensinava sobre psicologia em uma universidade afastada de Southport. Só que quando pede ajuda, falando que ela e seus amigos também foram atacados por alguém com uma capa de pescador e um gancho, a Julie acha que era apenas mais uma pegadinha, até que fica sabendo das finalizações que aconteceram em menos de 2 dias. E aí a única coisa que a moça quer saber é o que a Ava e seus amigos fizeram de tão ruim no verão passado. Em seguida, as duas vão até a casa da Julie para conversarem, e a Ava pede para a mulher voltar com ela até Southport para ajudar os jovens a pressionar a polícia para caçar o assassino. Só que a Julie avisa que prometeu para si mesma nunca voltar para aquele inferno, por conta dos traumas que viveu. Porém, ela decide dar uma dica para a Ava, falando que seja lá quem for o novo pescador, tem algo pessoal contra os jovens, e fugir não iria ajudar em nada. Portanto, o único jeito de resolver seria descobrindo a identidade dele e atacando antes que o cara finalizasse um deles. Voltando para a cidade, a Ava vai direto até a prefeitura, onde estava rolando uma pressão sobre o delegado local e o Sr. Grant, que tenta mentir sobre a Tyler, falando que a garota se pendurou por vontade própria, já que ela era depressiva e tinha parado de tomar os remédios alguns dias antes do acontecido. Mas nesse momento, a Ava e seus amigos falam sobre o assassino vestido de pescador, que estava perseguindo os 5 devido ao acidente que aconteceu um ano atrás. E quando o Grant tenta abafar a situação, falando que o motorista daquele carro era um viciado que tinha roubado o veículo, o Ray Bronson, o chefe da Steve, que também era um dos sobreviventes dos ataques de 1997, relembra tudo sobre o que aconteceu com ele e seus amigos há quase 30 anos atrás, e pede que a polícia fizesse o certo dessa vez e tomasse mais cuidado. Só que o Grant desconversa, avisando que teria uma missa especial feita pelo pastor Judah, para todos que quisessem prestar homenagens aos falecidos. Depois dessa confusão, a Steve vai até o seu chefe perguntar por que ele nunca tinha contado que era um dos sobreviventes, e o cara comenta que não era algo legal de se relembrar. Em seguida, a garota pede para o Ray ajudar ela e seus amigos em relação a esse novo caso, e nessa hora, descobrimos que o Ray era casado com a Julie, mas aparentemente eles tiveram uma separação nada amigável. Aí o Ted fala que o melhor a fazer era eles pegarem o barco e vazar para as Bahamas por uns dias, mas o Ray fala que essa não era uma boa ideia, sem explicar o porquê, só que a gente sabe, né? Porém, o cara avisa que só tinha um jeito de resolver isso, descobrir quem estava dirigindo aquele carro roubado e tentar encontrar uma pessoa próxima ao cara que provavelmente seria o assassino, pois todo mundo tinha pelo menos uma pessoa nesse mundo. Com essa missão, os amigos se separam, e a Ava vai com o Milo e a Steve
Steve até o ferro velho da cidade, onde os destroços da caminhonete deviam ter ido parar. E aí a Ava finge que foi o seu irmão que sofreu um acidente naquele dia, implorando que o atendente ajudasse a identificar o veículo. Comovido com a história, o homem aceita, dizendo que a caminhonete estava no nome do Joda, o pastor da cidade, o que deixa os três muito confusos. Enquanto isso, o Ted e a Danica vão até o cemitério para dar uma investigada no túmulo do Sam Cooper, e lá eles notam que alguém tinha visitado o lugar e deixado flores para o coitado. Percebendo que realmente tinha alguém querendo vingar o cara, eles pedem ajuda para o coveiro olhar as câmeras de segurança e descobrir quem tinha deixado aquilo ali. Mas quando o velho vai olhar, o pescador aparece, finaliza o cara e destrói os equipamentos de vigilância para garantir que nada fosse descoberto. Bom galera, investigar a vida do Sam Cooper realmente pode ser uma boa ideia, já que de fato, quem quer que esteja por trás disso está intimamente ligado ao cara. Mas não só isso, também teria que ser uma pessoa mais velha para saber sobre o pescador maluco e como ele finalizava suas vítimas, já que os mais jovens não conhecem bem a história, depois que o Grant apagou tudo para tentar encobrir o caso e atrair mais investidores. E falando do Grant, enfrentar um caso de corrupção e acobertamento como esse, de fato é algo muito complexo, mas não impossível. Primeiro, porque existem instâncias maiores que o governo local de uma cidade, então os jovens poderiam ter denunciado o caso para o FBI, por exemplo, que definitivamente iria investigar o caso, já que se tratava de 2 homicídios em menos de 2 dias. Eles também precisariam reunir provas antes de tentar fazer essa denúncia na prefeitura, pois chegar de mãos vazias só faria a população ficar desacreditada da situação. E ainda nessa linha de raciocínio, já que o Grant quer evitar mais crimes como esse para que a reputação da cidade não ficasse manchada, o correto seria ao menos liderar uma investigação por debaixo dos panos para descobrir quem era o assassino e prendê-lo, porque fingir que nada está acontecendo não vai resolver nada. O velho também poderia ordenar que a polícia seguisse os jovens à paisana para tentar prender o serial killer antes que outra vítima fosse feita, fora que o filho dele também é um dos alvos, e a não ser que ele seja um maluco, no mínimo o cara deveria estar preocupado em tirar o Ted da cidade para impedir que o garoto fosse finalizado, e o Grant definitivamente tem dinheiro para fazer isso. E pessoal, isso aqui não é um filme do Scooby-Doo, então eu não entendo essa necessidade de se separar para procurar pistas, sendo que o correto seria todos ficarem juntos. E apesar da ideia de checar de quem era a caminhonete ter sido boa, o pessoal não grava a voz do atendente dizendo que o veículo pertencia ao Joda, e novamente saem correndo por aí, perdendo todas as provas que precisavam levar até a polícia se realmente queriam que eles fizessem alguma coisa. E quanto à missão no cemitério, os 5 deviam ter ido juntos, e de preferência bem cedo, quando o lugar estaria mais movimentado e teriam menos chances do assassino aparecer para atacá-los. Outra coisa que ficou estranha aqui, galera, foi o Ray impedir os jovens de saírem da cidade. Eu sei que o cara teve problemas no passado ao tentar fazer isso, mas a tentativa ainda seria válida. É claro que isso poderia trazer complicações legais para eles, mas é melhor ter essas complicações e deixar o pai do Ted resolver tudo depois, pois o plano de vazar da cidade só não seria bom pro assassino, que acabaria perdendo seus alvos de vista. Porém, eles não precisariam ir para outro país para escapar da situação, e sim pegar mantimentos para ficarem seguros em uma cidade próxima. Afinal, eles não receberam nenhum aviso da polícia para não saírem da cidade. Isso só me faz acreditar que o Ray pode realmente ser um dos assassinos, ainda mais que a pista que ele mandou seguir acabou incriminando totalmente o pastor. Quando percebem que o coveiro estava demorando demais, o Ted decide ir ver se o cara estava bem, deixando a Danica sozinha no cemitério à noite. E como já era de se esperar, o assassino aparece e tenta finalizar a jovem, que consegue desviar de todos os golpes, e foge até o velho galpão de ferramentas, onde ela tenta ligar para alguém e pedir ajuda, mas é claro que o telefone não funciona. Nesse momento, ela ouve passos se aproximando e decide se esconder dentro de um carro alegórico que tinha ali dentro. O problema é que o assassino a acha rapidamente e arremessa a cabeça da garota contra uma barra de metal, deixando a jovem desnorteada. Com isso, a Danica pede desculpas pelo que fizeram com o Sam, mas antes que o assassino desse o golpe final, o Ted aparece empurrando o cara para longe e salvando a Danica. Mas como estava preocupado com a garota, um rapaz acaba deixando o pescador escapar e fica ali para cuidar dela. Enquanto os jovens lutavam por sua vida, vemos a Julie em casa, tentando descansar, mas vemos que ela continua tendo flashes do que viveu em 1997, até que ela ouve um barulho e decide pegar o seu celular para olhar as câmeras. Porém, quando não vê nada e pensa que estava tudo bem, o alarme de alerta de movimento na porta da frente ativa, e como a moça tinha experiência em ser perseguida, ela pega uma tesoura para se defender, e olha as câmeras de segurança para saber quem estava ali. Sim, ela também não tem uma arma, não me perguntem o porquê, esse pessoal aí deve ser alérgico. Mas quando percebe que era o Ray, a mulher abre a porta meio irritada, perguntando o que ele queria, e o cara fala que com tudo que vinha acontecendo em Southport, o cara só gostaria de ver como a sua ex-mulher estava, e fala que não achou bom o conselho que ela deu para os jovens, já que caçar o responsável era idiotice, pois eles não conseguiriam finalizar o pescador, fora que a Steve era uma boa garota, e o Ray tinha medo que ela acabasse batendo as botas nessa missão maluca. Mas antes que eles começassem a discutir, ambos recebem uma ligação dos jovens, contando sobre o que descobriram e sobre o ataque do pescador contra a Danica. Em seguida, todos se reúnem para conversar sobre o que aconteceu durante o dia, mas o Ted pede para eles deixarem isso para depois, já que a Danica quase tinha batido as botas naquela noite e precisava descansar. Nesse momento, a Steve recebe uma ligação do seu chefe para trabalhar e decide aceitar, pois estaria mais segura
com o Ray. Então a Danica avisa que tinham separado o quarto de hóspedes para a Ava e o Milo dormirem juntos, enquanto o Ted dormia com ela. E esse cara aqui não perde uma oportunidade, né? O noivo da mina acabou de morrer e ele já está de olho na garota novamente. E enquanto os dois dormiam abraçadinhos, a Ava e o Milo estavam quase começando a dar uma relaxada no quarto ao lado. O problema é que a Ava pede para eles fazerem umas brincadeiras mais hardcore, se é que vocês me entendem. E isso deixa o Beta tão em choque que o cara pede um tempo para pensar. E aí ele vai até o seu carro pegar um carregador e tenta se recompor, acreditando que poderia ser mais duro com a Ava, no bom sentido é claro. Porém, quando ele estava voltando para dentro, ele é atacado pelo pescador, que ao contrário do Beta, faz o que a Ava pediu. O problema é que ele não para e finaliza o coitado, levando o corpo dele embora e enviando uma mensagem para a Ava, falando que precisava pensar para não levantar suspeitas. Ok, essa é a primeira vez que eu tenho que falar que relaxar salvaria a vida de alguém em um filme, mas fazer o que, né? Não sobra nada pro Beta, e quando sobra, o cara dá um jeito de estragar a parada. E isso aqui já tá começando a ficar ridículo, afinal, todos já têm completa noção de que estão sendo perseguidos por um assassino, e eu preciso ressaltar novamente que estamos nos Estados Unidos, onde comprar uma arma é mais fácil que adquirir um imóvel, e como todos aqui parecem ser riquinhos, eu fico me perguntando por que todos eles não compraram uma pistola mais discreta que pudessem levar para todos os lados, ou pelo menos um spray de pimenta para cegar o pescador. Afinal, baixar a guarda nesse momento é uma idiotice, pois isso só facilitaria o trabalho do assassino. E falando em facilitar o trabalho do assassino, os 5 se dividiram em grupos, justamente para ninguém ficar sozinho em nenhum momento e acabar sendo uma presa fácil. Só que ao invés do Ted e da Danica irem verificar as câmeras de segurança juntos, eles se separaram no pior lugar possível, e no pior momento também, pois como aquelas flores ainda estavam novinhas, isso significa que a pessoa que deixou aquilo ainda estava por perto. E a Danica também não se ajuda, pois ela corre logo para um lugar fechado, e se esconde no local mais óbvio e chamativo possível, sendo que o ideal era tentar despistar o assassino e correr na direção em que o Ted foi, gritando por ajuda, já que os dois juntos tinham mais chances de conseguir derrotar o assassino. E falando no Ted, eu entendo que o rapaz ama a Danica e só queria salvar a vida dela, mas ele tem que ter noção de que estava contra um inimigo habilidoso, e dar brecha pro cara escapar em vez de nocautear e desarmar o pescador é burrice. Ele deveria ter tentado manter o maluco preso até a polícia chegar, ou pelo menos o Ted devia ter tentado tirar a máscara dele, já que pegou o cara com a guarda baixa, e assim eles saberiam quem era e poderiam ir até a polícia. E pessoal, eu sei que esse povo quer muito dar uma relaxada, mas dormir em quartos separados e tentar relaxar na mesma noite que a melhor amiga deles foi quase assassinada, com um psicopata misterioso caçando todos, eu não acho que seja uma boa ideia, pois o certo mesmo seria eles revezarem em turnos de guarda e se manterem juntos o tempo todo em alerta, já que não sabemos do que esse assassino é capaz. Ele facilmente poderia estar rondando a casa e procurando uma brecha para atacar, tanto que é exatamente isso que acontece. Mas o Milo aqui mereceu bastante também, pois ao invés de simplesmente pedir um carregador emprestado para um dos seus amigos, ele saiu sozinho durante a noite com o psicopata ainda à solta. Só faltou ele sair com uma placa bem grande escrito: "Me mate, eu sou um Betinha". Na manhã seguinte, o Ted manda uma mensagem para o Milo, avisando que ia pra academia treinar para descer o cacete no pescador. Porém, quando estava na sauna descansando depois de treinar, ele ouve alguém se aproximando e percebe que o assassino tinha escrito no vidro que ele seria o próximo. Enquanto o Ted era ameaçado, a Danica e a Ava vão até a igreja para tentar conversar com o pastor, mas só quem elas veem lá é a Hannah, que conta sobre o pastor ter saído e se oferece para ajudar as duas. Porém, a Danica pede para usar o banheiro e deixa sua amiga distraindo a Hannah. Com isso, a loira consegue chegar ao escritório do pastor, onde encontra um caderno cheio de coisas suspeitas, e até mesmo uma foto do Judah ao lado do Sam Cooper. O problema é que o pastor chega na igreja nesse exato momento, e a Ava até tenta distraí-lo, falando que precisa de conselhos para lidar com o luto. Só que esse tiro acaba saindo pela culatra, pois a Hannah conta que tinham perdido um membro no ano passado, e isso deixou todos da igreja muito tristes. Mas o Judah pede que a Hannah fique quieta, e diz que vai até o seu escritório buscar um livro que ajudaria a jovem a superar o luto. Então a Ava avisa sua amiga que o pastor estava chegando, e a Danica se esconde dentro do armário até o homem sair com um livro. Em seguida, as duas vão até a polícia denunciar o pastor Judah, mas quando o delegado liga pro Grant perguntando o que devia fazer com as duas, o velho pede pro policial deixar ambas presas na delegacia aquela noite, para evitar que fizessem um escândalo. Enquanto isso, a Steve tentava de todas as formas entrar em contato com seus amigos, mas não conseguiu nenhuma resposta. E aí o Ray se aproxima e fala que prometeu ao pai dela que protegeria a garota a qualquer custo, e que nada de ruim iria acontecer com ela. O mesmo pode ser dito do Ted, já que naquela noite, o garoto decide beber no deck da sua casa, até que ele percebe o portão dando problema, e quando vai consertar, o jovem é surpreendido pelo assassino que lhe dá um golpe de faca nas costas. Só que ao invés de fugir, o Ted decide ficar e lutar com o pescador. Só que mesmo conseguindo ferir o assassino, o cara acaba levando vários golpes que fazem ele perder muito sangue. Mas antes de bater as botas, o Ted consegue nocautear o pescador e tenta se afastar até a sua casa para pedir ajuda dos seus pais. Mas antes que chegasse à porta, o garoto infelizmente é pego pelo pescador. Pouco tempo depois, o Grant escuta a campainha tocando, e quando vai atender, ele encontra o filho indo de base. Mas quando vai tentar ajudá-lo, o Grant também é atacado pelo pescador, que o finaliza brutalmente. Ao amanhecer, vemos a Ava e a Danica sendo acordadas
pela polícia, que libera as duas, pois todos os oficiais precisam atender a um chamado urgente. Seguindo os oficiais, as garotas encontram os corpos do Grant e do Ted pendurados em ganchos no cais. Isso deixa a Danica destruída, e logo a Steve se junta ao grupo. E agora elas sabem que não poderiam ficar em Southport, se não quisessem ser as próximas. Por isso, elas decidem sair da cidade no barco do Ted. Então a Steve se despede do Ray agradecendo por tudo, e as três pegam o barco do Ted para ir o mais longe possível daquela cidade. Em paralelo, a polícia decide ir atrás do Judah, pensando que ele era o responsável por tudo. Mas quando chegam lá, os oficiais ficam em choque ao ver o homem brutalmente finalizado no altar. E na igreja, eles também encontram uma foto do Judah ao lado do Sam Cooper. E junto deles, estava ninguém menos que a Steve. Bom, eu tô começando a achar que as garotas estão querendo ajudar o Judah a se livrar da prisão, caso ele realmente fosse o culpado. Isso porque elas não só invadiram o escritório do cara sem qualquer plano, como também deixaram de fotografar o diário do cara, com as possíveis provas de que ele era o pescador maluco. Sendo que esse seria o momento ideal para levar as evidências até as autoridades, já que aparecer lá sem qualquer prova e fazendo acusações super sérias não é o melhor jeito de conseguir realmente fazer a polícia acreditar nelas, principalmente porque o pastor Judah é uma figura religiosa importante na cidade, fora que elas já sabiam que a polícia não iria ajudar em nada, já que ela é controlada pelo Grant. Então, sinceramente, eu nem sei porque elas tentaram pedir ajuda para eles. E quanto ao Ted, o imbecil literalmente recebeu uma ameaça de que seria o próximo na sauna. Aí na sequência, o cara literalmente age como se estivesse de férias, e não sendo caçado por um assassino psicótico. E o cara nem ao menos estava armado. Ele é tão burro e confiante que tenta trocar socos com uma pessoa que estava armada. E não satisfeito com isso, ele consegue levar todos os golpes que o assassino desfere. Ele devia estar muito bêbado para pensar racionalmente aqui, porque essa é a única explicação. Além disso, o Grant sabia que seu filho seria um dos alvos do assassino, e mesmo assim ele deixa o rapaz sair de casa numa boa, e nem contrata seguranças pro Ted, ou reforça a segurança da sua própria casa, e ainda sai de casa sozinho sem nem olhar para as câmeras de segurança, mesmo sabendo que tinha um serial killer à solta. Além disso, a polícia dessa cidade é extremamente incompetente. Eles estão isolando a cena de um crime como se fosse o palco de um show, afinal eles deixaram os dois caras pendurados de frente para o público que chegava no local. Sério, eles não sabem isolar uma área maior e afastar as pessoas dali, até parece que eles querem que as pessoas vazem as fotos de uma cena de crime. E por falar em burrices, como é que essas três entram no iate e saem sem nem checar o interior da embarcação? Sério, o assassino poderia facilmente estar escondido no convés, só esperando elas chegarem em alto mar para finalizá-las sem nenhuma testemunha. Depois de algum tempo navegando para longe de Southport, a Ava e a Danica ouvem a âncora do barco sendo lançada no mar, e quando a Danica vai checar o que estava acontecendo, ela é surpreendida pelo assassino que tenta lhe atacar, mas a garota consegue desviar dos golpes, e as duas perguntam o que aquele maluco queria. Então a Steve finalmente tira a máscara, dizendo que apenas queria a Danica morta, e quando percebe que as suas amigas pareciam confusas, ela conta que após seu pai sumir e deixar a sua família falida, a garota se afundou nos tóxicos, mas aí ela começou a fazer o programa do pastor onde conheceu o Sam, e depois de ficar limpa por muito tempo, as coisas começaram a melhorar, e ela estava tão feliz que esqueceu como seus grandes amigos a descartaram como lixo quando foram para a faculdade, a deixando sozinha com seus problemas e traumas. E no dia em que eles foram ver os fogos no ano passado, o Sam pegou o carro da Judy emprestado para buscar a sua amada, com medo dela ter uma recaída e usar o cigarrinho do capeta. Só que o Judah aceitou o suborno do Grant para mentir que seu carro tinha sido roubado, e por isso ela finalizou o cara antes de irem para o barco, pois quando o Sam bateu as botas, a garota até pensou em deslogar do servidor, se é que vocês me entendem. E como elas tiraram alguém que a garota amava, a Steve queria acabar com a vida delas antes de finalizar as duas. Nesse momento, a Ava vê uma pistola de sinalizador ali do lado e tenta pegar a arma, só que a Steve arremessa a jovem no chão, dando tempo para a Danica derrubá-la e pegar o gancho. Com isso, a Steve vai atrás da loira e as duas começam uma luta, só que a Steve consegue desarmar a menina e pegar o gancho de volta. E aí, do nada, o Ray chega para ajudar, pois a polícia tinha ido até a sua casa procurando a Steve, e ele chega bem a tempo de tentar ajudar a Danica. O problema é que a garota se recusa a sair sem completar a sua vingança. Aí, após tomar uma cabeçada da Danica, ela perfura o abdômen da garota com um gancho e joga o corpo dela no mar. E vendo que não conseguiria convencer a Steve a parar, o Ray dispara nela sem dó, fazendo o corpo dela também cair na água. Algum tempo se passa, e a Ava envia um áudio para a Julie, contando tudo o que aconteceu, e vai até o bar do Ray esfriar a cabeça, perguntando como ele fez para seguir em frente depois de tudo que aconteceu. Só que o homem avisa que tem certos traumas que você nunca supera, eles apenas mudam você. E aí ele pergunta se a Ava queria um casaco para se aquecer, e quando ele tira a blusa, a garota percebe que tinha um curativo no braço do cara, no mesmo lugar do ferimento que ela fez no pescador no dia que a Tyler foi finalizada. Com isso, a garota percebe que o Ray provavelmente estava ajudando a Steve e tenta ir embora, mas a porta estava trancada. Então o Ray aparece falando que não poderia deixar ela ir embora, agora que a jovem sabia o seu segredo. Porém, ele admite que a Steve queria deixar a Ava viva, já que ela era a única que realmente queria fazer a coisa certa naquela noite. Com isso, a Ava percebe que o Ray só tinha atirado na Steve para proteger a si mesmo, e quando o cara parte para cima, ela consegue golpeá-lo e fugir. Nisso ela corre até a cozinha tentando escapar por uma janela, mas é puxada para dentro pelo assassino, sendo
sendo forçada a lutar pela própria vida. Ok, essa revelação de que era a Steve o tempo todo até que faz sentido, já que ela nunca estava presente quando o assassino aparecia. E além disso, a garota também foi a única que não teve um encontro com o serial killer, e ia trabalhar todos os dias como se nada estivesse acontecendo. Fora que ela foi a primeira a ir embora no dia que o Milo bateu as botas. Porém, se a Steve queria eliminar todas as pontas soltas, por que raios ela não tirou as fotos dela da igreja quando finalizou o Judah? Sendo que qualquer um que visse a foto ia ligar às finalizações. E outra coisa, se os membros da igreja sabiam da proximidade que a Steve tinha com o Sam, sério que ninguém achou estranho várias pessoas começarem a bater as botas depois que ele faleceu, sendo que a única pessoa com quem ele tinha um relacionamento sério era a Steve? E quanto às amigas, ambas decidiram ficar escutando um monólogo de 2 horas da Steve ao invés de partirem para cima juntas e tentarem desarmar a garota, já que elas estavam em maioria em um espaço fechado. Não só isso, como ambas se separaram, sendo que a Danica tinha conseguido desarmar a Steve. Parece até que elas realmente queriam ser finalizadas de tanta burrice e hesitação desnecessária. Além disso, também estava um pouco na cara que o Ray era um dos assassinos desde o começo, já que ele estava a todo custo tentando impedir que os jovens investigassem, e dava dicas que levavam eles para outros caminhos, como por exemplo, ir checar de quem era o carro para incriminar o Judah, e tirar as suspeitas de cima dele e da Steve. Fora que quando foi resgatar as garotas no barco, o cara não foi com nenhum policial, ao que seria o certo de se fazer se ele quisesse que a Steve fosse levada presa. Mas é claro que o Ray não queria isso, por medo de ser dedurado e preso também. E é claro que também tem o fato de que o assassino tinha que ter um conhecimento profundo sobre o caso de 1997. Caso contrário, não teria como ele saber com exatidão até mesmo a arma e o traje que o pescador usava, pois o Grant tinha deletado tudo da rede. O problema aqui é que a Ava entrou em desespero no exato segundo que percebeu tudo isso, sendo que se o Ray quisesse acabar com ela, ele já teria feito isso. Se a garota apenas agisse com naturalidade e usasse seu celular para chamar ajuda, esperando com calma até a cavalaria chegar, é bem provável que essa luta final arriscada não tivesse acontecido. Enquanto a Ava lutava pela sua vida, vemos que a Julie tinha recebido uma mensagem da garota explicando que a culpada era a Steve, mas que não entendia como a garota tinha feito tudo aquilo sozinha. Isso deixa a Julie com a pulga atrás da orelha, então ela vai checar o site da empresa do Ray e percebe que os dois eram sócios. E como a Julie não é burra, ela rapidamente percebe que tinha algo errado nessa história e chama a polícia para o bar do Ray. Em seguida, ela pega o seu carro e dirige até o local, encontrando a Ava ferida e perto de bater as botas. Nesse momento, o Ray aparece perguntando como a Julie descobriu o seu segredo, e aí a mulher comenta que a Steve não tinha como saber sobre o pescador maluco sem alguém que lutou contra ele para lhe contar. Afinal, o Grant tinha praticamente apagado todas as informações sobre o caso. E aí o Ray conta que apenas ajudou a Steve a se vingar das pessoas que destruíram a sua vida, e ele sabia o melhor jeito de fazer isso, da mesma forma que tinha aprendido com o Ben há 30 anos. Porém, o cara revela que essa não foi a única razão de ter trazido o pescador maluco de volta à vida, mas sim o fato de que ele queria relembrar a todos o que aconteceu com seus amigos em 1997, pois todos ignoravam eles na rua e agiam como se aquela tragédia nunca tivesse acontecido, como se tentassem apagar todos seus amigos que perderam a vida da história. Então, a Julie fala que isso era passado e que o Ray precisava seguir em frente, só que o homem se recusa. Mas antes que pudesse atacar a moça, a Ava atira no Ray com o mesmo arpão que os assassinos usavam, acabando com esse dia de horror de uma vez por todas. Logo a jovem é resgatada pela polícia e vamos até a praia de Southport, onde descobrimos que a Maré tinha levado a Danica até a praia da cidade, onde ela foi resgatada e levada às pressas para o hospital, conseguindo sobreviver por muito pouco. Alguns dias depois, vemos as duas amigas recebendo alta, e elas vão até a praia para comer alguma coisa enquanto conversavam sobre como toda essa experiência foi maluca. E nesse momento, a Ava faz uma revelação bizarra, de que aparentemente a Steve também foi encontrada viva e estava internada em estado grave. Então a Danica pergunta se elas deviam acabar com a vida da garota por tudo que ela fez, mas a Ava se recusa a ser como aquela maluca. E longe dali, vemos a Carol Wilson em casa com o marido, até que ela vê a reportagem sobre um incidente em Southport, e o Andrew pergunta se a Julie não era sua colega de quarto na faculdade. E sim, pessoal, essa Carla é uma das protagonistas do filme de 98, Eu Ainda Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Então a Carla ouve alguém batendo na porta e fica surpresa ao ver a Julie. Então a mulher pede para entrar, e depois de abraçar a amiga, ela entrega uma foto das duas da época de faculdade, com o rosto da Carla arriscado, com uma mensagem no verso dizendo que ainda não tinha acabado. Com isso, tudo que a Carla pergunta é quem as duas iriam enfrentar dessa vez, indicando que esse pessoal aí nunca tem paz, e que provavelmente tem mais um assassino à solta. Bom, vai ser difícil esse pessoal aqui ganhar uma nota alta, só tem mula. E deixando algo pro beta, vamos falar primeiro do Milo. Esse cara até parecia que ia ser útil pra alguma coisa no começo, quando ele salvou o Ted, mas depois disso, o cara decidiu que era uma boa ideia sair da casa à noite sozinho e entrar em um carro. Ele praticamente gabaritou as formas de morrer com um ataque surpresa, só não teve a principal, pois ele ficou muito preocupado pra relaxar. Como ele foi o primeiro, nada mais justo que uma nota parecida, né galera? Nota 1 pro Betinha. Já o Ted, esse aí era só burro mesmo. O cara até conseguiu proteger a Danica no momento que ela ia ser finalizada, porém depois ele foi oficialmente ameaçado e colocado como o próximo da lista, e mesmo assim o cara decidiu agir como um completo imbecil, enchendo a cara e indo até um canto escuro sozinho verificar um portão. Esse era
era um dos únicos que eu esperava puxar uma arma para defender a galera, mas não foi o caso, nota 3. E eu suspeito que fazer os caras serem uns jumentos completos foi proposital. Mas agora passando para as garotas, a coisa não melhora muito. A Danica até conseguiu ver umas provas na igreja, mas não tirou foto de nada. Depois ela desarmou a Steve, mas essa vantagem aí foi simplesmente jogada no lixo, pois ela conseguiu levar uma ganchada na barriga mesmo assim. Sem contar que ela sobreviveu por pura sorte, ou milagre se você preferir, já que a maré a levou até a praia, que convenientemente tinha alguém lá para chamar ajuda. A Ava, por outro lado, poderia ter feito muito mais. Por sorte, o vilão decidiu ter um monólogo demorado e ficar de costas para ela, o que deu tempo da Ava encontrar um arpão para finalizar o maluco. Pelo menos ela sacou o curativo do cara e entendeu que ele fazia parte de tudo. Podia ser bem pior, né? Por ter se virado melhor que todo o restante desses idiotas, ela recebe uma nota 7. Já a Steve, apesar dela ter conseguido esconder suas verdadeiras intenções do grupo, o que vamos combinar que não era muito difícil, se trancar em um barco num 2 contra 1, apenas com uma arma branca é burrice, né? Pois lutar com um gancho dentro do iate pode ser bem difícil, tanto que ela foi desarmada facilmente. Outra burrice é ficar discursando em vez de fazer algo, por isso ela perdeu o gancho e depois tomou uma cabeçada da Danica. Ela só não foi finalizada antes, porque o Ray a queria morta só depois de atacar a Danica, então ela leva uma nota 5. Agora, falando dos sobreviventes do primeiro filme, a Julie até que mandou bem em ter um sistema de segurança avançado na sua casa. Ela chamou a polícia antes de ir salvar a Ava e fez a conexão da Steve com o Ray. O problema dela e de qualquer pessoa desse filme é achar que as coisas vão ser resolvidas no diálogo, pois ela foi até lá para tentar convencer o cara na conversa, pois ela estava desarmada e facilmente poderia ter virado outra vítima do Ray. Apesar de tudo isso, ela ganhou um 7,5. E falando do vilão, o Ray só conseguiu ser um vilão eficiente porque ele estava manipulando um bando de idiotas. Sério, o Ted, por incrível que pareça, tinha oferecido um plano decente de ir pro barco, e o Ray conseguiu facilmente desacreditar o plano dele apenas falando que não, e que nem ia falar o porquê, e os imbecis apenas aceitaram. A motivação do cara pra mim é simplesmente idiota. Seria muito mais inteligente criar um novo design pro pescador, para não ficar tão na cara que era alguém com conhecimento dos ataques de 97, afinal não sobreviveu muita gente, né? E isso com certeza deixaria rastros até ele ou até a Julie, por isso o cara recebe uma nota 4. Fala galera, e se vocês fossem caçados por esse psicopata do gancho, acham que conseguiriam sobreviver? Me contem aí nos comentários. E se você estivesse no início de um apocalipse de escala global, você acha que conseguiria sobreviver? Quer saber se é possível sobreviver nesses dois apocalipses? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado em quem você confia, pois pode ser um serial killer querendo te finalizar.